Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouco os resultados da Copasa. Eu particularmente tenho olhado e colocado na minha lista para pelo menos eu acompanhar o ativo, porque na verdade já há muito tempo eu venho estudando. Para vocês terem ideia, desde o ano passado eu venho fazendo um acompanhamento gradativo dos números da empresa, como eles têm melhorado, como índices de eficiência no geral ali da empresa têm melhorado ao longo do tempo. Fato é que para a composição da minha estratégia na carteira, eu percebi o seguinte, poxa, eu tenho gás, eu tenho também energia. Qual é o outro segmento aqui de utilidade pública que de fato falta aqui na minha carteira? Bem, saneamento e esgoto no geral, né, água. Então eu pensei o seguinte, poxa, será que não valeria a pena eu estudar um pouco mais da Copasa? Será que não valeria eu pensar talvez em colocar Sanepar ou até mesmo Sabesp? Bem, de todas essas, eu olhando ali para o resultado, falei, bem, me parece aqui que todas são muito saudáveis. Dentro das saudáveis, o que eu quero para mim? Eu, investidor, quero receber dividendos. Eu, particularmente, tenho essa característica em todos os ativos que compõem a minha carteira, seja para um dividendo agora, seja para um dividendo no futuro. Independentemente ainda da minha estratégia, que nós podemos falar ainda em próximos vídeos, eu queria aqui olhar para a Copasa e olhar para a Sanepar como boas pagadoras de dividendos. No entanto, a Sanepar deixou muito a desejar por alguns fatores que em outro vídeo a gente pode comentar. O que me chamou bastante atenção na Copasa é que ela tem uma política de dividendo muito interessante. E para a gente falar exatamente desse segmento, né, que são os dividendos, que eu particularmente acho muito interessante, nós vamos falar aqui da política de dividendos da empresa. E claro, depois eu vou falar um pouco dos resultados, mas eu queria iniciar por isso aqui, para você ter a visão de um pequeno acionista e entender como que nessa conjuntura toda você conseguiria retirar algum ganho. E aí eles mostram aqui. Você tem os dividendos regulares, você tem os juros sobre capital próprio e você tem também aqui embaixo os dividendos extraordinários. Tá. Os dividendos extraordinários a gente poderia tirar a princípio. Por quê? Extraordinário é aquilo que não é ordinário. Parece meio besta eu te falar isso, só que o que eu quero que você tenha em mente? É melhor eu pensar, tá, com o mínimo que a empresa vai me pagar, quanto que eu teria de remuneração? Se a empresa me pagar um a mais, me pagar um dividendo extraordinário, como o próprio nome chama, seria algo que eu não estava esperando. E, de fato, a empresa tem remunerado bem os acionistas também através desses dividendos extraordinários. Mas para a gente falar sobre os dividendos ordinários ou regulares, como a empresa prefere falar, você tem aqui que ela vai pagar o mínimo legal obrigatório, mínimo legal. Qual que é o mínimo legal? 25%. E no limite máximo de 50%. Legal, então nós já sabemos que em relação ao lucro líquido da empresa, ela vai pagar de 25% até 50%. Basicamente é isso aqui que ela vai pagar. E ela pode, a depender de algumas condições aqui, fazer um pagamento maior através desses dividendos extraordinários ou também sobre juros sobre capital próprio para melhorar a situação da empresa, até mesmo em termos tributários, tá? Agora, você tem que ver aqui embaixo que eles aprovaram este dividendo, um dividendo de 45 centavos. André, em relação à cotação atual, isso é bom, isso é ruim? Vamos lá. Se você pegar esses 45 centavos e dividir por mais ou menos ali os R$21 que está hoje, eu teria um dividendo neste único anúncio de R$2,14. André, isso é bom? Eu particularmente acho que sim. E pensa comigo, que isso é apenas no primeiro trimestre. Vamos supor que esses 45 centavos sejam projetados por todo ano. Então tem que multiplicar por 4, o que daria um valor de R$1,80. Mais uma vez, dividindo pela cotação atual, que estaria próximo ali, rondando os R$21, você teria algo aproximadamente aqui de 8,5% de yield numa empresa que está realmente remunerando muito bem os seus acionistas. E isso eu estou falando para vocês apenas nos dividendos regulares, nos dividendos ordinários. Imagina que a empresa, lá no final do ano, decide falar o seguinte, olha gente, não tinha para onde eu direcionar o meu lucro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar mais para vocês, deixa eu simplesmente dobrar. Imagina você sair daqueles R$1,80 e você ir lá para os seus R$3,60, dividido mais uma vez pela cotação atual de basicamente R$21, você teria um yield de 17,14%. Muito bom. Agora,
Para que tudo isso se concretize, a gente precisa compreender um pouco como que foram os resultados da empresa. De início, eu quero mostrar para vocês que a empresa, sim, ela é bastante lucrativa. Você pode ver que no primeiro trimestre de 2024, ela teve um aumento significativo aqui, vamos dizer assim, de aqui 4,1%, em relação ao quarto trimestre de 2023, caiu apenas 1%, nada demais. Então, a empresa consegue, no geral e no cômputo geral, aumentar a sua receita através da atualização, vamos dizer assim, dos reajustes das tarifas, e também consegue, de uma certa maneira, aumentar a escala do fornecimento do seu serviço. Muito também a gente tem que compreender que o índice de perda de água também é um fator que pode sim prejudicar a empresa. E pensando nesse indicador que em relação às outras empresas, a Copasa é a pior nesse segmento, ela tem alguma coisa ainda a melhorar. E aí é uma das provocações que eu faço para você e para você estudar todas as empresas aqui do setor para que você consiga tomar a melhor decisão de investimento. Vamos lá, e aí eu acho que essa parte aqui vai valer muito mais do que eu comentar um pouco do lucro líquido, um pouco da receita, porque eu particularmente acredito que você já saiba como que funciona o setor de saneamento básico e água. Você utiliza a água, utiliza ali o saneamento básico, chega a conta na sua casa, você paga, o índice de inadimplência é muito baixo, porque é um setor que não tem uma tarifa tão cara, tem tarifas sociais em alguns lugares, e de fato acaba sendo muito acessível para todo mundo. E aí você tem que perguntar, André, onde que existe maior crescimento, onde que existe maior estabilidade e onde que tem a maior imprevisibilidade de todas? Bem, de início eu penso o seguinte, tá, o que que eu quero? Eu quero o melhor retorno para a empresa ou eu quero o melhor retorno para mim? Legal, se a empresa estiver lucrando, ela já está fazendo a parte dela. Agora, qual delas que pode me fornecer o melhor retorno em termos não só de dividendos, mas também de valorização? Hoje, para mim, eu elejo a Copasa como a melhor. Por quê? Pensando em crescimento, como eu falei, o índice de perda da Copasa é muito alto. Está mais perto ali da casa dos seus 30%, ao passo que das outras está muito mais próximo ali dos seus 20%, que também são índices grandes, mas acaba sendo muito normal nesse setor. Pensando que esse índice de eficiência pode reduzir e naturalmente você ter menor perda de água, você consegue de uma certa maneira otimizar custos, diminuir até mesmo algumas manutenções, porque o vazamento de água e esgoto acaba necessitando ali algumas intervenções, trocas de tubulação, etc. E no final das contas você consegue transformar isso em tarifa que você cobra ali do consumidor. Tá, essa é uma coisa. Agora, quando você vai para o índice de cobertura, ou seja, quantidade de pessoas dentro daquela região que é atendida pela concessionária, quanto que daquela região está atendida por água e quanto está por esgoto. Quando você olha para São Paulo, você vê que, no geral, água, bastante pessoas, esgoto, quase que todas também. Quando você vai para o Paraná, você vê que o índice de água também está bem próximo ali de 100% e de esgoto também está quase pleno, batendo ali os seus 90%. Agora, quando você vai para a Copasa, você percebe que nenhum dos dois índices está tão bom quanto estão ali o da Copasa, o da própria Sanepar e o da Sabesp. Pensando, portanto, nessa questão, hoje, dentro da Copasa, você tem muito mais melhorias que você poderia implementar e também você tem um maior crescimento. Pensando nesse crescimento e até mesmo no marco do saneamento, que é algo muito importante que você, como investidor de saneamento, deve ter em mente, eu particularmente consigo ver hoje na Copasa um crescimento e no futuro um pagamento de dividendos ainda maior do que ela está pagando hoje. Pensando também que, em relação a todo o valuation que é feito da empresa, ela está, a depender, claro, de algumas premissas, um pouco barata, para alguns já estaria minimamente cara. André, para qual que é o seu caso? Bem, para mim, como eu exijo um retorno maior da empresa, como eu sou mais exigente para que um determinado ativo componha a minha carteira, eu cheguei a um preço através de um valuation, que é o DFC, que basicamente é um método que nós pegamos o custo médio ponderado de capital, imputamos ali um pouco de crescimento na perpetuidade, etc., alguns números lá dentro, e aí eu cheguei a um preço de aproximadamente R$ 18,53 por cada uma das ações. Eu não tenho a pretensão nenhuma de acertar na vírgula o preço que a ação vai chegar. Na verdade, eu penso que o investidor ele deve utilizar esses parâmetros para balizar um range, ou seja, um limite mínimo e máximo que você se propõe a pagar um determinado ativo. Quero dizer, se chegar ali seus R$ 15, poxa, deixa eu dar uma olhada se está acontecendo alguma coisa na empresa. Se passar lá para os seus R$ 25, poxa, talvez eu não compre mais. Agora, se ficar
perto desses 18,50, ficar ali, sei lá, nos 17, ficar nos 20, talvez esteja ali numa margem razoável de segurança. Claro, este é um dos métodos que nós temos, existem inúmeros outros que você pode ali colocar na conta. Até se você pensar no método do AGF, você pode fazer o seguinte, você pode pegar o valor de R$1,80 que nós fizemos ali, que seria o máximo, vamos dizer, que a empresa pode pagar de dividendos regulares, e você dividir por 6%, você chega a um preço que a Copasa deveria valer de R$30. Tá bom. André, já entendi essa parte, agora só dá um passant no que aconteceu na empresa nesse primeiro trimestre de 2024, só para eu entender se ela melhorou ou não. Bem, no geral, os indicadores dela são bastante bons. A receita líquida de água, esgoto e resíduos cresceu 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 23. Pensando aqui em custos e despesas total, de fato você teve um elevado aqui de basicamente 9,2%, maior do que o aumento na receita. Claro, isso pode ter sido pontual em um trimestre, então eu prefiro sempre pegar o anualizado para então enxergar como que a empresa foi de um ano para o outro. Pensando aqui em margens, eu acho que também vale a pena a gente ver a questão da margem EBITDA, 41%, é bastante coisa, viu gente? É bastante coisa mesmo. E você pode fazer uma outra conta que eu particularmente gosto bastante, não só eu, na verdade Warren Buffett é um dos precursores dessa exigência de uma margem líquida de no mínimo 10%. Você pegar esses 351 milhões e 600 mil, dividido por aquele 1 bilhão 150 milhões, basicamente você teria uma margem líquida de 30%. Gente, é uma margem líquida muito, muito, muito elevada. Para esse tipo de empresa, de fato, é algo extraordinário para a gente. E pensando ainda que se trata de uma empresa com uma alavancagem bem baixa, menos aqui, praticamente de 1,5% da dívida líquida EBITDA, é de fato uma empresa que se destaca no setor pelos seus índices. E como eu mostrei, você pode ver aqui, ó, olha só, gente, o índice de perdas na distribuição da Copasa está em 39,2% contra 39 exatos em março de 23. Então, isso daqui, gente, isso é algo que a empresa precisa melhorar e que, claro, você precisa ficar sempre de olho. Mudanças depois da vírgula, entre um ano e outro, um trimestre e outro, tudo bem, a gente aceita. Agora, se você perceber que, no geral, isso daqui não para de aumentar ou eles não melhoram, bem, alguma coisa precisa ser explicada, porque isso, no final das contas, o regulador olha e fala, poxa, eu não posso te dar um reajuste na sua tarifa, não posso apresentar uma revisão tarifária, especialmente a revisão maior para você, sendo que seu índice de perda é muito alto. Então, isso tudo pode impactar a empresa no curto e médio prazo, tá bom? E além disso, você, com uma visão de sócio, precisa sempre estar de olho lá no longo prazo, pensando numa empresa cada vez mais eficiente. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do meu trabalho, eu vou apresentar para você aqui o nosso dividendo. O dividendo é você se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. E claro, se você quiser ter aulas específicas, conteúdos mais claros e até mesmo a possibilidade de ter uma conversa comigo, eu vou deixar aqui nossa área de membros e também vou deixar outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!